Olá, aqui é o Túlio Faria da Pleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje quero mostrar para vocês como que a gente pode criar uma função que faz composição de outras funções. Basicamente, a gente passa uma lista de funções para ela, tá? Então, em JavaScript a gente consegue passar a função como parâmetro, então a gente passa uma lista de funções para ela e depois a gente vai gerar uma nova função, tá? Que vai ser responsável por chamar todas essas funções. Eu vou explicar no código, fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, basicamente, imagine que você tem um cenário em uma função aqui, ou em algum lugar do seu código, que você tenha duas funções. Então, você tem a função 1, que você passa um parâmetro 1 aqui qualquer, e o que ele faz? Ele simplesmente dá um console.log func1 e param1. Tá? Então, ele escreve o que vem ali. E depois a gente tem um func2, que também faz a mesma coisa. Tá? Param2, console.log, func2, param2. E aí imagina que em um seguinte cenário, a gente tem o seguinte, o que vai acontecer, né? Então a gente chama a função 1, e passa Túlio, func2, Túlio. Então olha só, se eu executar esse código, compose, func1 Túlio, func2 Túlio, então está chamando as duas funções. Mas imagina que se eu queira facilitar essa chamada, né? Como que eu poderia chamar essas funções aqui de uma maneira um pouquinho mais fácil? Então como que eu poderia reutilizar aqui de uma maneira um pouquinho mais fácil? A gente pode criar uma função que vai juntar essas duas funções, né? Então, você imagina que a gente está usando ele aqui, né? Então, uma vez só, mas imagina que eu tivesse que utilizar isso em mais de um lugar. Então, se eu tivesse que utilizar essa dobradinha de funções aqui em mais de um lugar. Então começa a ficar chato, né? Então o que eu poderia fazer? Criar uma função que faz isso automaticamente. Então, por exemplo, vamos supor aqui a primeira versão dessa função nossa, a gente poderia fazer um compose, e o que ela faria, né? A gente pode simplesmente chamar aqui func1 com parâmetro 1 e func2 com parâmetro 1, né? Então esse parâmetro que vem daqui. E a gente teria o mesmo resultado, né? Então vamos salvar aqui e... Opa, eu não chamei a função, né? Então compose Túlio. Vamos ver aqui. Olha lá, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, mas o que acontece? E se eu quisesse deixar mais genérico, né? Então, se eu quisesse deixar um pouquinho mais flexível isso, o que eu poderia fazer? Uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode transformar esse parâmetro aqui nas funções que eu posso mandar para essa minha função. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Usar o spread operator. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai transformar essas funções aqui em um vetor. Então, olha só que legal. Ao invés de deixar agora func1 e func2, a gente vai fazer o seguinte, console.log, fns, e aqui no compose, o que a gente vai fazer? A gente vai passar agora func1, func2. Então, reparem que eu não estou chamando func, tá? Eu estou passando a função. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, eu tenho duas funções, func1 e func2, tá? Então olha só, o que o spread operator fez aqui? São dois parâmetros diferentes, ele pegou, né, na verdade, nesse caso aqui ele pode ser chamado operador de resto também, né? Então ele pega o resto dos parâmetros e coloca tudo dentro de fns aqui, tá? Então, como não tem nenhum parâmetro aqui, ele pegou todos. Só por curiosidade, se eu declarar uma variável p aqui, olha só que o fns vai mudar, ele pega só a segunda. Então, eu posso aqui chamar esse spread operator de operador resto também, tá? Ele pega o resto dos parâmetros pra gente. Se eu não tiver pegado nenhum parâmetro antes, ele vai pegar simplesmente todos os parâmetros, tá? E aí o que é legal? Eu posso utilizar isso de uma maneira ainda melhor. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, para cada função que eu tiver aqui dentro, já que ele é um vetor, eu posso usar o for each para executar alguma coisa nessa função. Então olha só, vamos rodar, por exemplo, fn, e aí eu vou chamar aqui fn com um valor qualquer. Então, o que eu estou fazendo? Para cada função que eu tiver em fn, então para cada uma delas, chamando fn, né, então temporariamente ela vai ser chamada de fn, eu vou executar fn. Vamos ver o que acontece aqui.
Olha lá que legal. Então, funk 1 valor, funk 2 valor. Mas como que eu faço para passar o valor aqui? Então, eu não quero ter que digitar esse valor. Eu quero colocar Túlio aqui e esse valor simplesmente vai para eles aqui. Então, vamos olhar o que aconteceu aqui. Ó. Opa, não aconteceu nada porque ele não retornou uma função. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pôr o valor aqui. Então, vamos colocar o valor aqui e colocar o valor aqui. Então, vamos salvar, vamos rodar novamente aqui. Então, lá, agora sim, funk 1, Túlio, funk 2, Túlio. Mas o que é bacana? Eu posso também utilizar o spread operator aqui. Olha só, se eu fizer isso aqui, tá? Então, vamos chamar de args, né, que é mais comum. E aqui na hora de executar, eu também passar o spread operator, eu faço o contrário do que eu fiz aqui em cima. Então eu vou transformar os argumentos em parâmetros para essa função, para essa chamada, tá? Então eu vou espalhar eles. Então aqui eu estou pegando o resto, né? Estou transformando todos os parâmetros em um vetor, e aqui eu estou transformando o vetor em parâmetros. Então estou separando cada um na sua ordem ali, vamos dizer assim. Então se eu executar isso, ó, vamos lá ver o que acontece. Olha que bacana, tá? Mas por que isso é tão legal? Porque se eu tiver dois parâmetros, então imagina que eu tiver, vamos pôr aqui P1 e P2, vamos fazer a mesma coisa aqui no de baixo, P1, P2, e aqui vai ser P1, e por algum motivo aqui eu vou usar só P2. Então o que acontece? Eu poderia passar Túlio, vírgula, Faria, reparem que eu estou passando parâmetros diferentes, aqui separados, e olha lá, em um ele rodou com Túlio, no outro ele rodou com Faria, mas em todos eles aqui vai ter P1 e P2. Então eu espalhei essa funcionalidade aqui. Então é muito legal que eu posso, olha que bacana, tá? Eu posso utilizar quantos argumentos eu quiser, tá? Então essa função compose aqui, ela vai criar uma outra função dinamicamente para a gente, juntando a funcionalidade dessas outras duas funções. O que a gente poderia fazer aqui também? Criar uma nova função, né? Então uma funk3, simplesmente com a composição dessas funções. E aí sim a gente chama só funk3 com os parâmetros. Ó. Então eu posso criar uma função nova, que é chamando até aqui, né? Então ele vai chamar com a função, ele vai retornar uma outra função, e aí essa outra função vai ser a funk3, e aí a gente já consegue passar os parâmetros que a gente quiser. E aí é legal que eu posso passar funk3, 1, 2, 2, 2, e a função já vai se comportar do jeito que a gente espera, tá? Então é muito legal a gente poder ter essa flexibilidade de juntar funções, né? Então a gente pode juntar a funcionalidade aqui. Essa é uma versão da Compose sem utilizar assincronismo e tudo mais, dá para fazer, dá para pensar se essas funções forem assíncronas, o que a gente pode fazer, e a gente pode deixar ela um pouquinho mais simples, né? Eu poderia deixar, por exemplo, aqui, né? Já direto, ó. Então encurtar ainda mais também funcionaria normalmente, tá? Então já daria, ajudaria bastante a gente, tá? Então imagina se você precisar usar, por exemplo, vários eventos no mesmo botão, você poderia utilizar esse Compose para fazer isso, né? Então ele junta todas essas funções e você transforma em uma só. Então é uma forma aí de a gente compor funcionalidade no JavaScript de uma maneira bastante flexível, porque eu posso escolher quantos argumentos eu quero e quantas funções eu quero, né? Então uma coisa que eu não mostrei aqui, se a gente quiser uma funk 2.2, né, para não ser a 3 aqui, eu posso colocar funk 2.2 e simplesmente passar aqui a funk 2.2. E tá tudo bem, tá? Eu já vou ter código dinamicamente aqui, ó, funk 2.2 já funcionando. Então a gente consegue compor aí funções. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo, dá um like porque ajuda a chegar a mais pessoas. E não deixe de seguir a gente no Twitter, no Facebook, em todas as outras redes sociais aí e também Túlio Faria no Twitter, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!